Oi gente, eu sou o Neto, esse aqui é o canal Mil Páginas e haja bagagem para entender todos esses livros. Bom gente, antes de começar, aquele recadinho de sempre, não se esquece de se inscrever aqui no canal, deixar seu like, seu comentário, isso ajuda a gerar engajamento aqui pro canal, a gente cria relevância dentro da plataforma e mais pessoas têm contato aqui com os vídeos, então é uma ajuda pequena, mas que pra mim aqui no canal é muito grande. Ah, e eu tenho uma dica pra vocês. Se quiser ficar informado com notícias sobre o meio LGBTIA+, saber de notícias, novidades de entretenimento, coberturas e entrevistas exclusivas, é só acessar o Dentro do Meio. O link vai estar na descrição. Bom, não é só de sucessos que se vive a vida de um leitor, não é mesmo? A gente tem vários livros que ou a gente efetivamente não gostou, ou que a gente efetivamente achou ruim, mas existe uma categoria que eu acho que a gente comenta muito pouco, que é eu não sei se eu entendi esses livros que eu li. Então eu separei 3 livros que eu li nos últimos... acho que do ano passado pra cá, que eu não tenho tanta certeza assim se eu entendi o cerne da questão nesses livros. Não é demérito nenhum, né? O hábito da leitura, ele requer bagagem, ele requer conhecimento, ele requer conhecimento de vida, vivência, né? Então, pode ser que eu não tenha entendido por ter lido esse livro nesse momento, né, da vida, mas quem sabe daqui a 10 anos eu consiga compreender eles um pouco melhor. Então eu vou falar desses 3 livros bem rapidinho, não vou entrar nas minúcias dele. Por exemplo, o primeiro é As Intermitências da Morte, do José Saramago. E é um livro muito curioso, porque a premissa dele é muito interessante. Então, ele já parte do início, logo na primeira fase, avisando que um dia ninguém mais morreu. Mas numa localidade específica, numa cidade específica, para-se de morrer. Ninguém mais morre. Simplesmente um dia as pessoas param de morrer. A nossa primeira sensação seria de o Saramago está escrevendo uma utopia. Mas o Saramago, ele tem uma capacidade muito grande de desenvolver situações, então ele começa a levantar os poréns de ninguém mais morrer. Então, a questão de pessoas que estão doentes, as pessoas que estão envelhecidas, as pessoas que estão senis, as pessoas que você precisa que morram de alguma maneira, por algum motivo da sua família. Então, ele começa a levantar as problemáticas desse tipo de situação e começa a mostrar como o não morrer, a ausência da morte, banaliza a vida, de certa maneira. As pessoas naquela cidade mudam o seu comportamento por não ter mais esse medo da morte, começam a procrastinar as coisas, começam a ter comportamentos de risco, começam a beber muito mais, e é engraçado porque ele começa a mostrar na sociedade o que está acontecendo. Então, esse livro, na primeira parte, ele não tem um personagem. O personagem que o Saramago está trazendo nesse livro é a cidade, é a ambientação, é o não morrer. Já na segunda parte do livro, ele já traz sobre a perspectiva da morte, a morte como um personagem, os motivos que levaram a morte a deixar de matar, o que move a morte. Então, ele faz esse jogo muito interessante sobre morrer, não morrer, os impactos. Mas ao mesmo tempo é um livro muito difícil. Saramago já é um pouco mais complicado pela sua estrutura textual, né? É uma estrutura textual diferente e não me é tão difícil assim. Eu achei bem gostoso de ler o livro, na verdade. Mas sabe quando você fecha o livro e você fala: tá, eu entendi a história, mas eu não entendo a mensagem, não consigo captar a mensagem, não consigo saber aonde o Saramago queria chegar com essa história. E não é uma história ruim de maneira nenhuma, é uma história muito gostosa, é muito gostoso lê-lo. Só que, não sei, fica essa sensação de que havia alguma coisa por trás dessa obra que eu não consegui captar, que eu não consegui compreender. Então, é um livro que eu penso nele às vezes ainda, eu pensei na época em fazer vídeo pro canal, mas eu fiquei, como que eu posso analisar uma obra que claramente tem texto, subtexto, mensagem, tem uma certa poesia por trás, se eu não conseguir pegar todos os elementos desse texto? Então eu acabei deixando ele de lado nos vídeos aqui do canal, mas é muito por haver uma sensação de que havia algo mais nessa história
que eu não consegui compreender ou assimilar. Aí nessa linha também de não compreensão, eu li o Piquenique na Estrada, do Arkady e Boris Strugatsky. Esse livro é de 1972, foi escrito durante a União Soviética. Ele gerou o filme Stalker, que é um filme bem famoso, então o Stalker pegou a ideia central desse livro e destrinchou isso num filme. E é um livro bem gostoso, é uma ficção científica bem hardcore mesmo, e parte do princípio que o que aconteceria se a Terra fosse um dia visitadas por alienígenas que não se importam conosco e simplesmente deixam coisas na Terra e vão embora. O nome Piquenique na Estrada é bem para trazer esse conceito do tipo, quando você para numa estrada, faz um piquenique e aí você vai embora, aquele lixo, aquela coisa que você deixou para trás, farelos, embalagens, às vezes algum eletrônico, pilha, tudo aquilo que você deixou para trás, para as criaturas que não têm o mesmo intelecto que o nosso, é algo de outro mundo, é algo de outra concepção. Ele extrapola isso para uma realidade alienígena, então os alienígenas foram para uma localidade no leste europeu, fizeram um piquenique lá e deixaram coisas para trás. E aí surge a profissão do Stalker, porque como aquela área e ninguém compreendia aqueles equipamentos, ele meio que foi cercado pelo exército, tinha um grupo de pessoas que protegiam aquilo lá, cientistas, militares e tudo mais, surgiu uma profissão nas cidades próximas do Stalker, que é uma pessoa que entra nessas zonas de risco, coleta esses materiais que ninguém entende o funcionamento deles e traz para a sociedade, e aí, enfim, pode cair em diversas mãos diferentes. E esse é um livro que ele tem uma história a ser contada mesmo, acho que ele tem uma estrutura muito de ficção científica, então a gente tem um narrador principal, que é um desses Stalkers, e a gente vai acompanhar ele em diversos momentos da vida, e como esses itens que ele coleta vão modificando a vida dele, né? Então, como acabam com a família dele, como prejudica a filha dele, como ele perde emprego, enfim, até chegar na derradeira hora em que ele começa a ir cada vez mais fundo naquela zona de quarentena. Então, é um livro que, apesar de ele ter uma estrutura muito tradicional, né, muito fácil de ser lida, ele me parece passar essa sensação de que existe uma conversa muito importante aqui a ser feita. Para que a gente usa a tecnologia? Para que a gente usa a ciência? Por que isso nos motiva tanto? Por que melhorias científicas e tecnológicas não são convertidas em melhoria para a população? Então, você vê que ele tenta puxar essa conversa e essa moralidade na história que os irmãos estão contando, mas não sei, eu me sinto um pouco perdido às vezes. Os saltos temporais não são claros, então alguns momentos demorou para eu engrenar e saber, passou tanto tempo, muda a perspectiva de personagem em alguns momentos. O fato dele estar descrevendo, mas isso eles fazem bem, mas o fato deles estarem descrevendo coisas que os personagens não compreendem, eles escrevem propositalmente de uma maneira que você não consiga nem imaginar os dispositivos que essas pessoas estão levando. Então, é um livro que eu pretendo fazer uma releitura dele daqui a alguns anos, mas vai ser, acho que eu precisaria, acho que, de mais material de apoio para entender a mente do Arkady e do Boris, para poder captar cada vez mais mensagens desse livro. Mas é um livro maravilhoso, é uma história muito gostosa de ser lida. Eu só acho que existe algo por trás e é necessário prestar atenção nessas coisas. E o terceiro e último livro que eu li, estava na meta do meu ano passado, dos 12 livros, é O Estrangeiro, de Albert Camus. E esse é difícil porque o Albert Camus, ele é um filósofo mesmo, então existe claramente ali um trabalho de mostrar a filosofia pela qual ele estudava. Esse livro é de 1942, mas a história é muito básica, é isso que eu achei mais fascinante. Apesar de claramente ter um fundo filosófico nas falas do personagem principal, na ambientação escolhida pelo Camus, no desenrolar das histórias que ocorrem no Estrangeiro, a história central é muito simples. A história central conta a história de um protagonista,
e ele recebe um telegrama no começo do livro avisando que a mãe dele faleceu. E aí ele vai no enterro, ela morava num asilo, então ele faz todo o trâmite burocrático e isso meio que tira dele aquele ímpeto de choro, de tristeza. Por conta disso, ele começa a ser visto como uma pessoa estranha, sem sentimentos. Mas a vida dele continua seguindo, e aí ele tem um problema com uma moça e que o irmão é árabe, e aí um dia na praia, movido pelo calor e pelos devaneios daquele calor, daquele sol, daquela marisia, ele acaba assassinando o irmão dessa moça. Quando ele vai a julgamento, porque ele é preso e vai a julgamento, a vida dele se destrói em 2, 3 páginas. Quando ele vai a julgamento, ele acaba não sendo julgado pelo crime efetivo que ele cometeu, de dar um tiro num homem. Ele é julgado pelo falta de sentimentos, falta de empatia, falta de se deixar levar pelas emoções no enterro da mãe. Claramente o crime pelo qual ele está sendo julgado não é o crime que ele cometeu. Então o Camus, ele usa essa situação toda, ele usa essa história com esses plot twists estranhos e meio desconexos para gerar uma linha filosófica em que ele vai falar exatamente sobre, cara, Deus, e aí a última conversa dele antes de ir para ser executado é com um capelão da igreja, então tem essa coisa também de, cara, deidades e tudo isso não tem valor para o homem normal, para o homem comum. Então é um livro em que, para conseguir lê-lo, eu acabei me focando extremamente na história, né? Então a história em si é muito relacionável, é muito gostosa de ler, mas aí acabei deixando passar esse entendimento filosófico que é o propósito da obra do Camus. E eu acho que eu não tenho nem embasamento teórico para entender tudo que o Camus colocou nessa obra. Eu acho que eu precisaria de uma edição que tem notas de editor, notas de filósofos explicando, ó, nesse parágrafo ele quis dizer isso aqui. Desse parágrafo a gente consegue extrair esse viés filosófico, porque como a história ela é muito narrada como uma história mesmo, ele não tem partes que o Camus está escrevendo para você explicando a teoria filosófica dele, você se deixa levar pela história. Quando você vê, o livro acabou e você fala, tá, mas por que esse livro é lido como filosofia? Acho que essa é uma falha minha, obviamente, não é uma falha do Camus ou da obra em si, mas me falta embasamento teórico para compreender aquilo que eu estava lendo. E ok, também, eu não sou formado em filosofia, também nem é uma área que me brilhe os olhos de alguma maneira, mas me deu uma sensação engraçada de... Eu entendi a história, eu entendi o que você está querendo contar, mas eu deixei passar todo o pensamento filosófico que você colocou por trás. Então meio que é isso. Que nem eu falei antes, não é demérito nenhum não entender alguma obra na sua plenitude. É necessário ou embasamento teórico, ou vivência, ou embasamento histórico, para você poder entender alguma obra na sua totalidade, né? A leitura ela é muito fascinante no sentido de que você pode pegar e se divertir com ela e tá tudo bem por entretenimento, mas é muito engraçado quando você pega esses livros que tem algo a mais, tem algo a dizer, tem algo a falar pra você e às vezes você só não consegue pegar porque te falta algum pedaço. Bom, então é isso. Não esquece de deixar nos comentários se você teve algum livro que você acha que você não entendeu, que você fechou e falou, ok, eu li isso, eu não sei se eu compreendi isso. Vai ser muito legal comparar as minhas respostas com as de vocês. E a gente se vê no próximo vídeo. Então não esquece de dar uma olhada nos vídeos recomendados que fica aqui do meu lado direito, se inscrever na bolinha do meu lado esquerdo e a gente se vê na próxima. Um beijo grande. Tchau, tchau.